Mais um momentinho de cocriação com o espectador. E dessa vez é o maravilhoso Gui. O Gui, ele trouxe uma pergunta que recorrentemente a galera faz em relação a lives. E é isso. E diante a essas experiências que eu tive no decorrer desses anos, então, aqui está, por exemplo, um desses vídeos nos quais eu já coloquei até a minutagem, né, bonitinho, quais eram as ações, quais eram os temas, o que eu fazia, né? Por exemplo, aqui eu trouxe uma experiência muito experiências, ou me reencontrar com a minha versão do passado também é uma coisa muito interessante. Não sei se você já teve essa oportunidade de você reencontrar materiais que você já produziu, você já viveu, é muito interessante. Que nem você vê álbuns de fotos antigas. Enfim, por exemplo, no Buzzcast foi a minha primeira experiência em relação à questão de criptomoeda, né? Eu tive que fazer todo um trâmite ali burocrático para poder de fato chegar na minha conta aí bonitinha brasileira. Enfim, você vai ver aí um pouquinho como que foi, mas esse foi um dos vídeos que eu também fui mostrando, além de eu estar falando, isso vai me esvaziando e me enchendo também, porque eu tô, né, de certa forma, contribuindo para alguém que tenha interesse. Então, vou deixar aqui no link da descrição. Esse vídeo é recheado de coisas muito boas, tá? Modéstia à parte. Eu gostaria de assistir. E, óbvio, tem conteúdos focados como se fosse um guia, de uma forma muito humildemente. Eu trouxe alguns relatos de experiências comprovadas por mim, e trago relatos, né? Que diante a nossa rotina ordinária, se a sua também for, a gente consegue construir oportunidades em relação a transmissões ao vivo. Entende? Eventualmente, sempre quando eu me senti assim, mais amada com palavras afirmativas por intermédio de comentários nas lives, por exemplo, aqui ó, eu coloquei na capa de um dos episódios, foi quando uma pessoa falou assim: nossa, você vai montar uns vasinhos, hoje, ontem tava uma delícia. Por exemplo, só para você ter uma noção, eu trouxe aqui nesse episódio relatos de como foi fazendo coisas na casa e que eu contribuía, dava dicas, questões, trava um pouquinho de fato da minha vida real. Então, nesse caso, foi fazendo um pouquinho de jardinagem, cuidando dos vasinhos da. Mas como o foco era sempre uma vibe assim de, né, adulto, então às vezes sem querer abria um pouquinho a perna ali, mostrava alguma coisinha a mais. Ai, opa, caiu não sei o que, sabe? Era sempre uma vibe um pouco mais instigante e curiosa. Esse era um jeito que pra mim dava certo. Eu me divertia no processo, acho que isso também é um plus, não é mesmo? Você se divertir nas suas paradas. E outra coisa aqui que eu trouxe nesse vídeo era a questão de que eu tava no processo ali da lives, eu também estava ouvindo em paralelo. Sempre eu gostava de atrelar um som, ou uma música, ou algum podcast, quando eu não estava muito na vibe de conversar, modéstia à parte. Quem é introvertida sabe que a gente precisa aí, né, estar em constante equilíbrio com a nossa solitude, etc. E aí, nesse comentário, a pessoa falou assim: vendo a minha live e ainda aprendendo com a aula de história. Eu tava consumindo algo que era de num teor mais educacional, sabe? E aí as pessoas que estavam lá ouvia de fundo enquanto conseguiam visualizar algo que eu estava fazendo. É uma dica para você também, mas eu abordo mais detalhes. Outra coisa interessante é que eu também registrei a questão do que você pode evitar, né? Os prós e contras de fazer lives e ser streamers em aplicativos. Então, olha o tanto de outros vídeos complementares que eu trouxe para você. Só não pega as dicas se você não quer de fato, sabe? Porque eu me divirto de compartilhar com você esse processo, né? Não é de um dia para o outro que a gente vai, né, se munir de total conhecimento por uma parada que a gente esteja inserida, sabe? Ainda mais se a gente é iniciante. Mas o primeiro passo também é algo muito importante, né, para essa construção de novos hábitos, de construir uma rotina mais gostosinha, que você se identifique, que você analise quais são os seus níveis de energia do dia, qual momento, blocos do tempo do seu dia que favorece você, por exemplo, transmitir suas lives, né? Isso também foi muito assertivo no decorrer de ver qual momento que eu tô mais assim
afim dessa exposição, de esbanjar meu carisma, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é de madrugada, qual o local e o que que eu vou estar fazendo que me remete esse acolhimento nesse processo criativo. Então, muitos deles eu estava dentro da cozinha, fazendo, por exemplo, preparativos para o café da manhã, para o almoço, fazendo os preparativos para a janta. E aí foi se evoluindo, foi se tomando mais intimidade. Aos poucos que eu fui, né, me permitindo ir para o banheiro, e aí vai da sua criatividade o que que se faz no banheiro. Enfim, muito bacana. Outra coisinha que a gente pode complementar aqui, ó, eu registrei na época quando eu estava fazendo aqui aplicativos também, nesse foi o Like, que eu tive uma vida, vamos dizer assim, rápida, diremos, né. Foi uma experiência, assim, rápida, mas foi interessante, sabe, eu me diverti fazendo. Eu acho que sempre a questão toda é a gente estar atenta no que os seus espectadores estão dizendo ali nas lives, né, contribuir de alguma forma, dar valor de alguma forma, seja uma dica, seja uma conversa de uma forma mais presente sobre aquilo que estão trazendo em pauta naquele dia. Cada dia é uma experiência, cada momento que você se dispor a fazer vai ser uma experiência tanto para você quanto para o seu público. Quantas vezes eu fui diversificando os meus horários de transmissões e isso foi me trazendo outros públicos, né, de outras regiões, de outros países e por conta disso eu consegui também construir esse network, essa questão marqueteira de transitar e fazer o tráfego desse público para minhas outras plataformas, das quais naquele momento estavam sendo incluída ali como uma estratégia. Tudo é uma questão de você refletir o que que faz sentido, né, para o seu público, o que que você está disposta a fazer. Então aqui eu estou mostrando um recorte, né, das minhas vivências, mais um registro aí de algumas das lives em que eu fazia e que eu pegava um vídeo, né, no YouTube de prática da yoga, então yoga foi muito prevalecente lá também. Atividades físicas em gerais, treinos de HIIT, sabe, dancinha. Então eu colocava um tapete de yoga propriamente, ou na época quando eu não tinha ainda, eu colocava uma coberta, então era algo assim muito improvisado, né, colocava uma plantinha ali de canto, um fundinho com uns livrinhos e sempre atenta no que a galera estava falando. Então aqui nossa, do nada aparecia meu cachorro, porque o Like, ele é bem family friendly, né, então nota-se que a minha vestimenta era era adequada para esse público, para não ser banida, porque é facinho a gente ser banida nessas paradas, então sempre munida ali para não ser prejudicada. Então, é tudo uma questão de estratégia. Chegou o momento em que eu estava em algumas plataformas puramente para gerar um tráfego para as minhas outras plataformas da época. Então isso foi algo que foi muito bem, estruturado mentalmente para que fosse se fluindo de uma forma mais orgânica. Ó, mais uma experiência aqui. Nesse momento eu estava na cozinha, conforme eu te falei, cozinha é um local, assim, que eu me sinto, assim, muito, né, acolhida, mais tranquila, é um lugar muito mais dinâmico, poderia se dizer, porque eu sempre estava ali mexendo para lá e pra fazendo e acontecendo. A galera dava pitaco em alguma coisa, eu pedia uma opinião, né, do que a gente ia fazer de café, enfim, contava, né, como foi o dia das pessoas, fazia todas as camadas aí propriamente de uns preparativos pra gente comer alguma coisa. E foi sempre uma grande processo de muito acolhimento, porque, enfim, é legal a gente se reencontrar em alguns locais com nós mesmos, é como que a gente se sente à vontade, né, então brincando, dançando, e foi sempre muito bacana. Eu me lembro de uma forma muito acolhedora. Ai, meu Deus! É muito bom ter esses registros. E, óbvio, cada pessoa, né, vamos se recordar disso. Tem os seus recortes, tem os seus privilégios, tem a sua consciência aí de claro, a gente não pode negar, cada pessoa é diferente. Diante ao que você tem no momento, os recursos e os equipamentos que você tem, a sua disponibilidade para criar, qual que seria mais coerente aí, né, de acordo com seus objetivos.
é o que eu sempre gosto de recordar para você. Eu sempre atrelei esses projetos paralelos de lives e até hoje na Privacy como uma complementação do meu salário, do meu CLT, que eu trabalho de segunda a sábado, meio período. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu dar até a pausa. Nesse registro, eu estava abordando que eu estava organizando uns documentos e tals. Então, enquanto eu estava destralhando algo da minha casa, eu sempre, de alguma forma, conseguia entender que esse é um processo onde eu poderia acolher as lives. De alguma forma, tentar repassar para você que não precisa ser um bicho de 7 cabeças. A gente não precisa colocar tantas barreiras para os nossos processos criativos. Eu falo isso assim, com puro coraçãozinho quentinho para você, para que de alguma forma você entenda e acolha esse seu processo de uma forma que seja mais fluida possível e que você deixe a sua espontaneidade, né, rolar durante essas lives. Então aqui eu estava na mesa da cozinha com alguns papéis e documentos e ali em paralelo eu estava com o celular ali fazendo lives enquanto eu estava fazendo isso. Olha isso. Ai, meu Deus, amorosa. E nota-se que eu sempre gostava de usar alguns efeitos, assim, eu me divertia. Eu dava risada só de ver os efeitos, assim, no meu rosto. Enfim, é muito legal, muito legal. Então é uma questão, assim, que o que dentro das possibilidades você consegue acolher esse seu processo de fazer lives, entende? Eu sou encantada de me reencontrar também nesse processo. Outras coisas que você poderia estar utilizando também é a questão de você estudar mais sobre gatilhos de prova social. É uma coisa que eu fui também trazendo à tona nos episódios de podcast, porque diante a eu reencontrar algumas provas sociais, né, vulgo comentários de espectadores que me consumiram, né, os meus conteúdos, alguns deles traziam grandes pontos relevantes aqui, ó, que é uma questão muito individual, a gente pode incluir para o coletivo. Veja aí o que faz sentido para você, tá? Então aqui, por exemplo, falou assim: "Você é muito educada com a gente, linda, parabéns". Então, parece meio óbvio, mas vamos falar o óbvio? O quão você gosta de que as outras pessoas lhe tratem com respeito, carinho, acolhimento, empatia. Você gosta disso? Né? De certa medida, né, redefina, vamos dizer assim, a forma como você também trata. É com educação a sua audiência? É de uma forma ríspida, né? É com gíria? É sem gíria? Você realmente nota que a forma como você se comunica com a sua audiência é a mais sem violência possível? Analise, porque não só uma, duas pessoas vão estar te olhando, vão ser muitas pessoas. E depois outros comentários. A pessoa notou a questão da espontaneidade, questão de ser uma pessoa direta, divertida, tals, e falou uma característica aqui, gosto. Então, é muito bacana quando a gente atrela esse processo de lives propriamente, até como um recurso, se dizer, ferramenta que a internet nos dá como oportunidade para a gente nos conhecer mais. O autoconhecimento ele tá aí todos os santos os dias. Então, cada oportunidade é uma forma da gente se reavaliar, não é mesmo? Então, a forma como a gente se dispõe, se expressa, se comunica, né, para o público, isso é algo que ou vai te impulsionar para cada vez mais você ser a sua melhor versão dentro dos seus critérios, ou não, né? Então, partindo desse princípio, muitas dessas da minha versão da minha vida pessoal foi se expandindo também dos meus projetos profissionais. Então, a questão de ser uma pessoa espontânea é algo que eu, assim, me identifico demais na minha vida pessoal. Eu gosto muito. Essa questão da liberdade criativa, a questão de ser a mais clara e transparente, com ética e etc. De direta, né? Eu gosto de ser objetiva, às vezes pode soar um pouquinho meio, meio seca, meio sem emoção, mas às vezes sou, em alguns aspectos, bem racional. Veja, algumas características da sua vida pessoal vão estar respingando nos seus projetos, tá bom? Pense aí, o que tá respingando? É positivo ou negativo? Aí teve outra questão, né, da pessoa vendo o que também estava aprendendo. O que você faz com que a sua audiência também, de certa forma, aprenda junto com você?
né. Uma outra plataforma que eu também, como eu te disse, gostei muito de atuar foi o Canfor. Ela foi a primeiríssima plataforma na qual eu tive a honra e o privilégio de receber meus primeiros dólares. Então, assim, é um mundo, assim, mágico. E foi lá onde eu tive uma expansão da questão da audiência que a gente consegue construir lá. Sabe, é muita gente visitando, acessando aquela plataforma, tanto de pessoas que eu obtive, a oportunidade de conhecer virtualmente e que foi querendo me conhecer mais em outras plataformas, de outras formas, isso foi muito positivo, sabe. Se você quer um local onde de certa medida você não é tão conhecida também, assim como eu, sou totalmente desconhecida em comparação a essa galera aí das internet e tudo mais, maiores em números, por exemplo. Fazendo esse ponto de se você também é uma pessoa desconhecida, o Canfor é um banquete de possibilidades para que você consiga trazer, né, traçar essa estratégia para a galera ir para suas outras paradas, tá bom? Mas, de certa medida, o Canfor me trouxe muitas dores de cabeça no futuro posterior em relação de vazamento. Então aí você precisa colocar na balança no que você vai se dispor nesse processo. Outro vídeo, eu dei mais de 20 dicas sobre como, né, bombar uma live, como ganhar dinheiro morando no Brasil. Também sempre é esse 1%, né, um recorte da minha vida, da minha rotina, até para trazer essa proximidade minha e sua, essa nossa conexão, que eu sou uma pessoa assim normal, qual faz seus afazeres domésticos. Eu sou uma mulher casada, sou mãe de pet, de um poodle, trabalho CLT e, de vez em quando, nas horas vagas, dou uma brincadinha aí com a sexualidade, com o empoderamento feminino, enfim, deixo realmente me expandir e ser livre, leve e solta de acordo com o que faz sentido para mim. E aí, diante a esses registros, eu quero trazer também mais um aqui, é essa questão também de uma pauta assim muito relevante. Não sei se é do seu interesse, mas se você quer sugestões, né, do como você possa vir a ganhar dinheiro sem mostrar o rosto, como você também pode estar ganhando conversando com pessoas, né? Aqui são coisas garantidas, porque eu sou a prova viva disso, né? Um pouquinho de como eu fiz isso. Então você pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e testar aí, tá bom? Mas nesse episódio, por exemplo, de Pod, eu trouxe um recorte de uma pessoa pagante, assinante, que na época eu já tive um grupo privado, exclusivo no WhatsApp, que eu usei a plataforma. Vou até abrir aqui para você. Podia ser uma publi? Podia muito. Eu já falei dela muito. Eu gostei muito de trabalhar com a Last Link. Não sei se você já ouviu falar. Essa é a plataforma, tá? Stalkeada lá, sem compromisso, pelo que eu já li e reli, além de grupos VIPs que você pode estar fazendo todos os trâmites de assinados, você pode também lucrar com cursos, comunidades, books e muito mais. Só que eu usei como grupos VIPs. E aí eu atrelei na época tanto o Telegram, do Close Friends do Instagram, quanto o WhatsApp. E aqui foi um feedback de uma pessoa pagante lá, onde trouxe a sua experiência, né? Que a pessoa a princípio veio porque gostou do meu jeito meigo, que me conheceu em outra plataforma e tal, e que eu tinha semelhança com uma X pessoa da família e tal, e aí queria que eu, entre aspas, que eu era essa X pessoa, né, dentro do contexto lá dele. E aí, obviamente, a gente foi se divertindo e brincando pra caramba lá no grupo. Foi uma experiência do caramba, né? Eu posso trazer mais experiências específicas sobre essa questão das vivências de grupos VIPs? Comenta aqui caso você queira, porque particularmente também foi uma primeira vez muito gostosa de se experienciar. Outro videozinho que eu recomendei, obviamente, é trazendo também outras fontes de rendas e ideias criativas para você também. Como eu te falei, recorrentemente você vai ver
vídeos sempre com, na maioria das vezes, essa temática, foco principal como dona de casa, romântica, uma questão mais voltada na rotina e tal. E isso estava e está muito alinhado até hoje com a categoria e o formato no qual eu gosto de trabalhar com a minha audiência. Então eles sabem que a maioria dos conteúdos que são disponibilizados lá estão dentro desse cenário, dentro da casa, dentro ou da sala, ou do escritório, ou do banheiro, ou no quarto do casal, ou na cozinha, ou na lavanderia, ou na varanda, ou no quintal, ou numa área aqui da nossa academia. E aí existem complementações de cenários quando eu estou externos, como o banheiro público, por exemplo, que eu dou aquela atiçada numa questão mais explícita. Enfim, analise qual seria os nos cenários ideais dentro das suas possibilidades que você possa acolher esse seu processo de transmissões, ou até criar os seus conteúdos dentro do seu ritmo e, quem sabe, usar o privacy também como uma complementação que para mim hoje é a que mais acolhe, de acordo com os meus níveis de carisma restante aí da minha existência como 31 anos que me encontro. Outro videozinho, olha que coisa babado. Aqui eu trago um pouquinho das minhas experiências no Buzzcast. E aqui na lateral, eu tinha um registro da minha primeira aparição, porque você precisa se mostrar ao mundo, meio que se apresentar para que como que era na época? Como se fosse um avaliador, uma pessoa que te verificasse na plataforma. Então, eu me coloquei, né, nessa vertente para poder ser verificada na época. Tá aí um registro do que eu falei e tal. Olha as moedinhas que tava aqui em cima. Mais de 10 mil. Enfim, o Buzzcast eu também guardo com muito carinho. Foi uma plataforma, assim, extremamente acolhedora, extremamente pessoas gentis e, né, esbanjando os seus presentes e tudo mais. Foi muito gostoso. Nota-se que, ó, tava belíssima, né, bem de boinha, com meu efeito de ursinha, com a minha touquinha, enfim. Fica aí uma dica muito bacana também. E outra plataforma que eu te falei foi a minha primeira dentro de um teor de Kangirl, que foi a belíssima câmera privê. Câmera privê, assim, foi um baita experiência de diversos níveis possíveis. Foi a primeira plataforma nacional dentro de um contexto de entretenimento adulto que eu experienciei. Então, existem muitas, muitas camadas ali de novidades, né? Quais eram as formas como eu estudava sobre isso, quais eram as minhas inspirações, as minhas primeiras pessoas em que me aguçou essa vontade de, né, de expandir dentro desse nicho, como que era um pouquinho da minha rotina para propriamente fazer isso acontecer de uma forma que acolhia, né? Enfim, eu gostei muito de produzir esse vídeo. Espero que você goste também, né? Mostra realmente uma realidade, ok? Caiu uma sugestão. Enfim, tem uma penca de conteúdo já aqui disponível. Eu vou adorar saber que você se ajudou de alguma forma sobre isso, tá? Caso você tenha alguma dúvida depois que restou aí na sua cabecinha ali, fique à vontade, né, para você comentar aqui. Qualquer coisa, já sabe, abre aqui, né, no meu perfil e pesquisa a plataforma que você tem interesse. Por exemplo, quero saber um pouquinho mais sobre a privacy. Aí aqui já tem alguns vídeos curtos que eu mostro, por exemplo, como que foi a questão do pagamento, como a questão do saque, que eventualmente as pessoas têm dúvidas sobre isso. Então, sempre levando, né, em consideração as minhas experiências. Faz uma peneira aí no que faz sentido para você, mas modéstia é ganhar um dinheiro, uma renda extra a mais. Se por acaso você também for CLT, eu gosto muito. Uma coisa que eu brinco aqui, não sei se você já chegou a ouvir, mas eu falo que o meu trabalho CLT ele paga as minhas contas, as despesas fixas e os meus projetos aí da internet são, né, de forma secundária, eles pagam as minhas despesas variáveis, né? Então, se porventura um dinheiro a mais for algo que seja válido para você,
por que não? Aí aqui eu mostro um pouquinho também de como que é trabalhar na privacy, eu conto um pouquinho mais, né, como que é, ainda mais trazendo, né, essa questão de que eu tenho uma doença crônica que já tem atrelado alguns sintomas ali, um pouquinho mais desafiadores, propriamente, de viver. Hoje em dia eu também tô com uma questão aqui de um dodói no joelho, então já traz mais uma camada desafiadora de criar, mas a gente vai se adaptando, porque é a vida acontecendo, a gente precisa continuar a fazer o que faz sentido pra gente, o que é obrigatório, etc. Mas nesse vídeo específico eu falo um pouquinho mais como que é as minhas vivências, experiências criando dentro da Privence, que hoje em dia é uma das plataformas que mais me dá liberdade de monetizar de fato os meus conteúdos. Sejam eles vídeos, fotos, áudios, sabe? E eu gosto pra caramba. Já são mais de 5.000 assinantes lá, totais, bonitíssimos. E enfim, ó, tem mais vídeos falando sobre as minhas estratégias, tanto na Privacy quanto no YouTube, como que é trabalhar no nicho adulto, se a plataforma do Privacy é confiável, tá? Enfim, amiga, é uma lição de casa que você possa vir a ter, caso queira. E uma coisa que eu gosto muito, muito, muito sempre de trazer é provas de pagamento. Fulano comprou, eu exalto, eu mimo quem me mima, né? Mostro o e-mail que eu recebo da Privacy, entre outras plataformas. Trago sempre essa ênfase para os comentários dos espectadores, sejam eles de quais plataformas forem, sabe? Eu gosto muito dessa questão de fato, trazer maior relevância para a galera que de fato me acompanha, que deposita o seu tempo, que é lindíssimo e raro hoje em dia as pessoas se propor a estar conosco, né? Seja lá o que a gente estiver fazendo, é muito raro as pessoas realmente estar conosco, presentes, assim, de forma presente, de forma amorosa, respeitosa. Quando isso é falado, confirmado, pagando, visualizando, etc., eu, eu gosto de mostrar. Então, quem sabe seja uma oportunidade até para você começar a trazer registros, né, no decorrer da sua jornada. Eu gostaria muito de ter muito mais registros, que houveram muitas mais pessoas que trouxeram um elogio pontual, algum comentário pontual. Então isso de alguma forma agrega, até em momentos em que a gente às vezes duvida de nós mesmas, sabe? Quando traz aquelas inseguranças, quando de algum momento a gente se sente um pouco frustrada ou traz um pouquinho da síndrome da impostora em algum momento da nossa vida. Enfim, é algo que eu e você precisamos traçar algumas estratégias para que a gente consiga se recarregar. Então, muitas das vezes, ter esses respaldos externos de pessoas que nos acompanham é esse plus, é esse carinho, esse amor, né? Muito legal. E aqui eu mostro um pouquinho, né, do processo do CLT e tal. Enfim. Ai, meu Deus, que coisa amorosa. Tá. Então, amiga, fica aí a lição de casa, eu vou deixar aqui. São muitos vídeos que já estão disponíveis. É sempre legal a gente se relembrar que eu e você temos personalidades, níveis de energias diferentes, problemas e doenças diferentes, talvez, quem sabe, né? Temos tempo que possamos nos dedicar aos nossos projetos de formas diferentes, mas se de alguma forma, alguma coisa em que eu já experienciei possa lhe agregar dentro da sua realidade, vai ser muito positivo, tá? Considere então assistir até para te pegar como ideias e referências. Por exemplo, aqui nessa capa desse episódio, eu abordo mais como que é ganhar renda extras, como postar na Privacy sendo uma criadora, sendo uma influenciadora lá introvertida. Mostra aqui a capinha, né, uma coisa mais spoiler. Mostra um pouquinho do que a galera pede, o que a audiência vem pedindo, que eu trago esse registro, faço essa construção de produção para posteriormente fazer as gravações, mostro os meus faturamentos em relação aos outros criadores, mostro o que o Privacy está dizendo em relação ao meu processo de entrega lá. Enfim, eu gosto sempre de trazer essa transparência, porque eu gosto de consumir pessoas que são as mais claras possíveis. Então, considere até você, né,
rever o como você tem consumido a galera aí que você consome. Enfim, lei pega. Que gostoso, que gostoso. Espero que de alguma forma tenha feito sentido, tá? Mas chegou o momento da minha vida, vamos dizer assim, que eu gosto muito de. Eu acho que uma das minhas facetas que eu também sou muito apaixonada é mostrar como se fossem os bastidores do que eu testo, do que eu estudo, do que eu aplico dentro das minhas plataformas. Então aqui é um lugar seguro, que eu sinto que se você chegou até aqui é porque você realmente tem interesse em dar esse up naquilo que você produz. Nossa, é muito bom saber. Você está cada vez mais querendo profissionalizar e trazer, né, esse processo de uma forma mais acolhedora. E aqui, por exemplo, nesse vídeo, eu falo um pouquinho sobre a questão da visibilidade no privacy. Como divulgar, né, como conseguir assinantes, se ele é seguro ou não, ok? Como postar. Então, eu abro de fato, né, a gravação de tela do meu processo dentro do meu perfil. Sempre eles vão sofrendo alterações, obviamente. Eu sempre gosto de mudar, por exemplo, a parte da biografia. Eu gosto de mudar a capa, enfim. Ai, amiga, eu sou completamente apaixonada. Eu sou uma criadora que adora falar de criações. E eu sinto que falar de criações nos dá essa amplitude de possibilidades até para que a gente consiga criar uma vida que seja mais gostosa de ser vivida por nós mesmas e as pessoas que estão ao nosso redor. Eu sinto que esse é um processo assim de mão única. Quanto mais a gente se permite se aperfeiçoar, eu sinto que isso vai se amplificando para várias coisas. Então, por exemplo, hoje em dia é assim que tá o meu privacy, tá? Hoje tenho mais de 552 mídias e aqui eu gosto de colocar, por exemplo, na capinha, né, que fala, acho que é. Eu gosto de colocar sempre a compra do último comprador, né, para exaltar, para agradecer publicamente, né, essa pessoa. É um grande privilégio quando uma pessoa compra. Eu nunca vou achar nada menos do que um grande privilégio a gente conseguir tocar, né, na vida da pessoa, seja a forma como você querer chamar, uma forma tão íntima. Coisas que eu mostro aqui são coisas que só eu e meu marido, né, temos esse acesso, vamos dizer assim. Então é sempre extremamente gratificante saber que tem pessoas que confiam, investem na gente, tá bom, minha amiga? Então fica aí um convite. Pode acessar o meu perfil, tá? Você pode clicar nele e você consegue acessar e stalkear de forma gratuita. Porém, para que você consiga ter acesso de fato aos vídeos, nas fotos propriamente explícitas que eu disponibilizo aqui, é só mediante apagamento. Obviamente, aqui você desbloqueia, mas fique à vontade aí para fazer os estudos aí que você queira, caso você seja uma criadora. Fique à vontade. Eu gosto de sempre mudar essa coisinha aqui, mas eu tenho gostado dessa parte de eu já me coloco à disposição no que eu posso ajudar a pessoa. Aí a pessoa tem um caminho para onde ela pode se comunicar comigo, já pode me trazer esse interesse por chat. E depois eu coloco as temáticas, né, existentes atualmente nas mídias, que são vídeos pornôs de mulher solo, é amador, é uma, né, real, romântica, abuda. Então tem brinquedos, tem masturbação, tem orgasmo feminino, tem ejaculação feminina, tem por trás das câmeras, tem encenação, tem em público, tem striptease, tem pés, tem depilações, tem muito áudio erótico de história real de sexo. E aqui, amiga, é uma das coisas assim que particularmente eu gosto pra caramba. 99% dos meus áudios eróticos de histórias reais de sexo e caliência da minha intimidade, individualmente e em casal, eu trago aqui no chat. Então, fique à vontade. Eu gosto de conversar com a minha audiência, com meus assinantes, de forma diária. Então, sempre faço uma aparição lá e eu vou variando os horários para dar aquela surpresinha. E eu sempre trago, de fato, relatos reais, né? Baseado na minha vida pessoal. Então traz esse temperinho a mais na intimidade, na conexão com a audiência.
E aí fica uma sugestão, né, gosta, se identifica, conversa, fala sobre, e eu fico assim: "Ai, que legal". Quer ver? Eu vou até ai, eu não canso de falar contigo, né, tá vendo? Ó, eu vou abrir até o meu Keep, que é onde geralmente eu trago mais coisas complementares que eu fui anotando e roteirizando. Eu vou expandir mais aqui nesse momento, dando essa ênfase então sobre as plataformas, caso você seja uma dona de casa que goste de impulsionar e trazer esse protagonismo para sua autenticidade, a flexibilidade na sua rotina e quer obter uma renda extra. Eu não estou prometendo riqueza e questões, né, milionárias, porque eu não estou no meu lugar de fala desse local, pelo menos ainda. Mas onde eu posso me colocar nesse momento é uma criadora que consegue fazer de forma secundária as suas rendas extras e, né, usar essa graninha aí para pagar suas despesas variáveis. Ou então, caso seja o seu interesse, eu falo desse lugar. E é interessante a gente falar era pela liberdade e possibilidade de ganhos altos. Eu poderia até complementar que o OnlyFans, ele foi uma plataforma, no caso, em que eu só tive o interesse, né, vou falar por mim. O OnlyFans, aqui falando aqui só entre a gente, eu acredito que seja uma plataforma muito ideal caso você tenha um público bem ok, assim, expandido dentro de uma galera aí mais no âmbito internacional. Se você trabalha numa plataforma que tem uma ênfase na questão mundial, que você tem essa captação de espectadores, né, no exterior, eu acredito que o OnlyFans seja assim a mais assertiva, tá? Pelo menos na minha época, quando eu experienciei ele, foi dessa forma. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui complementar, que vira e mexe, eu acho algo aqui a mais nos meus arquivos pessoais, mas eu acho que eu já mostrei tudo. Já mostrei tudo, mas no, no YouTube é aquilo que eu te falei, né? Ele tem assim meu coraçãozinho também, porque ele vai nos. Peraí. Ó, vamos escrever aqui OnlyFans. Eu trago também outras complementações, né? Qual é a plataforma melhor, OnlyFans ou Privacy, tá? O lado obscuro também do OnlyFans. E é interessante a gente se recordar, eu já tive muitas questões lá com a Privacy, mas hoje em dia a gente tá mil amores. Mas já passei pela experiência de ter minha conta bloqueada de forma definitiva. Foi um rolê que eu tive que falar com suporte, etc. Sim, babado, mas hoje em dia deu tudo certo, somos amiguinhos. Mas foi um rolê dor de cabeça. Outra coisa que eu abordo também aqui, ó, é o lado obscuro do OnlyFans, né? Enfim, eu até mostro aqui um pouquinho a capinha na época do meu OnlyFans. Também o como que aparece no e-mail quando a gente recebe um novo assinante, sabe? Subscribe, sucesso! You have a new fan. Bonitinha. Mas assim, o lado extremamente primeiras experiências negativas também dentro desse contexto foi em relação a agressões psicológicas, assédio virtual, assédio moral e assédio sexual. Isso tudo virtualmente falando. E você acredita que ainda existem pessoas que são pagantes, né? E fazem isso com uma criadora? Parece muito contraditório? Parece, amiga. Mas aqui eu conto um pouquinho das minhas experiências em relação a isso e como foi esse processo, até para poder reportar para o suporte na parte jurídica e como que foi tudo isso, né? Porque envolvia grana que a pessoa estava pagando, mas também envolvia, né, despeitos e tudo mais, muitas camadas aqui, tá? E aí você brinca aí, faça e aconteça da forma como você preferir, mas eu sugeriria você ter o OnlyFans apenas se você já tem uma gama aí de audiência prevalecente internacional, ok? O Tripchat e o Câmera Privé, eles são fortíssimos dentro do nicho adulto. Se eu fosse hoje falar aí para uma amiga, tá? Vamos lá, amiga virtual, amigo. Ah, beleza. Dentre essas plataformas que você está citando, sites, etc., qual eu posso iniciar se o meu objetivo é
o nicho adulto. Hoje, sentindo que eu estou no Brasil, eu iria para o câmera privê. Se houvesse essa possibilidade de começar do zero e tal. Eu daria. Por quê? Primeiro, é uma plataforma assim muito intuitiva, muito fácil acesso de entendimento. O suporte deles assim é nota 10. Eu lembro até hoje que assim eu fiquei boquiaberta até na tratativa quando eu quis me desvincular de forma livre, sabe? Sem nenhum não foi nenhuma questão de BO lá dentro, foi uma questão minha, que eu queria já migrar para o Canfor na época, então eu queria me dedicar a outra plataforma, não queria ficar conciliando. E aí eu me desvinculei, e aí essa tratativa eu, né, enfim, falei com o suporte lá, eles entraram em contato comigo, se eu não me engano, foi por telefone. É, faz muito tempo. E aí eu falei com a pessoa e tal, perguntou se foi tudo bem, se ocorreu alguma coisa. Eu falei que por motivos pessoais, né, eu estava me desvinculando, mas foi uma experiência nota 10, né? Todos os ganhos obtidos eu recebi de forma correta, sabe? Para você que é brasileira, não quer dor de cabeça, quer começar assim, câmera privê para mim seria a primeira opção para você. Levando em consideração que ela é fácil acesso, o cadastro é ok, então, a simplicidade, o público, né, até então grande potencial brasileiro, a tentativa deles quer necessidade de contato com suporte é muito tranquilo. Enfim, eu me senti extremamente acolhida, sabe? Gostei. Se fosse fazer um rebrand aí na minha cabeça, de começar do zero, uma ruptura, seria o câmera privê, tá? Até para poder trazer essas experiências, falar propriamente da dinâmica de uma live, do que eu me sinto confortável, né, do que eu não me sinto confortável, aprender também a dizer sim, a dizer não para os pedidos, lembrar que a gente não é obrigado a nada, enfim, é um estudo de casos muito positivo. Outra diquinha é a Bigolive, ela é versátil, mas menos focado dentro do entretenimento adulto. Se não for o seu objetivo, o 18, a Bigolive também é muito interessante. Menina, é um mundo paralelo a Bigolive. Na época, quando eu comecei a me aprofundar sobre essa plataforma, eu consumia muitos vídeos que tem inseridos no YouTube que falam mais sobre isso, falam na questão do crescimento, quanto que eles privilegiam realmente quem está presente lá, quem está se desenvolvendo e tal. E aí do nada vem agências querendo te agenciar, né? Porque tá vendo você crescendo e eu recusando lindamente, porque eu queria continuar na minha independência das minhas paradas, desde então, desde o começo. Então, é uma questão assim, uou, interessantíssima. Mas tem aquela questão de ser bem family friendly. Então, você tem que ficar assim, sabe? Recatado e do lar, poderia se dizer. Agora, o Canfor e Privacy têm potencial, mas exigem mais esforço. Eu concordo muito. Poderia trazer um adendo que o Canfor, ele foi assim, uma surpresa para mim, uma surpresa muito mais positiva do que negativa, diante a tudo que eu já relatei sobre ela. Sabe por quê? Porque para alguém que tem assim as suas escolhas em não estar presente em todas as plataformas do universo, esse tipo de plataforma como o Canfor os coloca muito mais em evidência, muito mais visibilidade para diversos públicos mundialmente. Então, é muito mais interessante você, se você estiver disposta, se for para começar numa plataforma internacional, por mais que tenha todo esse paranoia negativo, né? Não dou nota 10 por causa dessa questão do vazamentos, que é muito fácil lá no Canfor. E que ainda até hoje eu ainda tenho resquícios disso que eu tô abordando com os jurídicos das plataformas. Mas enfim, a questão da visibilidade e da amplitude de tráfego que você tem é extremamente assim, eu nunca vi igual. De todas as que eu já atuei, sério. Comenta aí se você tiver uma experiência aí sobre essa questão de uou, é muita gente. O quanto de números de forma expressivas eu tive das minhas outras plataformas que eu tinha na época é surreal. Eu ficava assim, uou, que sucesso! E a Privacy, assim, é minha queridinha. Eu tô levando, assim, muito no meu coração. Eu consigo criar de uma forma que acolhe as minhas necessidades e as minhas formas de criar.
de uma forma mais intencional, uma forma um pouco mais desacelerada, né? Modéstia à parte, a Privacy tem ganho o meu coração assim em níveis muito mais de forma saudável. Ainda mais que, como uma pessoa introvertida, ansiosa que sou, com as suas limitações aí de movimentos em relação a algumas doenças no joelho, não sei o que, hipotireoidismo, bem limitado. Então, eu tenho que dizer muitos mais nãos do que sims. Então, esse sim da privacy é um sim muito presente, compreende? Quando eu digo não para outras coisas, são nãos também que vão impulsionar esse meu sim que acolhe. Enfim, pense aí no que faz sentido para você. E aí, tô viajando já, vamos acabando, hein? E outra coisa é o Buzzcast e o Like. Eles ficam por último porque são menos populares no mercado adulto. É aquilo que eu te falei, às vezes você pode estar querendo estar numa plataforma que talvez não tenha tanta priorização, diremos assim, dentro do entretenimento adulto, mas que em certa medida você possa vir a trazer outra galera aí de outras para suas outras paradas, pode-se dizer assim. Então pense com carinho, pense com respeito com você, sua forma de criar, né? Se você também tem esse privilégio, diremos assim, de poder escolher no que você vai criar os seus projetos, que você escolha algo que faça sentido, né? Não por puramente obrigação. Então, por exemplo, aqui na Privacy, criar lá um dia não é uma obrigação, é uma escolha extremamente mais pautada no meu coração, minha realização e propósito, do que propriamente uma obrigação. Obrigação eu preciso ir no meu CLT. Preciso estar lá batendo ponto às 18h30, batendo ponto para ir embora, 22h15. O restante, meu amor, é bônus. Então, se você tem esse privilégio, use seus privilégios de uma forma cada vez mais intencional, sabe? Pense com carinho no que faz sentido. Tô tentando achar aqui nos meus arquivos pessoais coisas que possam agregar também aqui para nossa conclusão do nosso bate-papo, até para a gente poder complementar a nossa finalização. Como eu te disse, eu sou apaixonada por sempre trazer essa presença da audiência. Então, por exemplo, aqui foi uma questão de um assinante que deu seu depoimento, né? E falou, né, as posições propriamente. Gostaria de estar me vendo e tal. Então é muito bacana até para você construir conteúdos mais assertivos com a sua audiência quando você dá a devida priorização para o que a sua audiência está dizendo. Quando você não leva de uma forma muito superficial o que eles dizem, quando você realmente está presente no que eles estão dizendo, você lendo para compreender, não para responder, as coisas começam a automaticamente, magicamente, sua própria audiência, os próprios assinantes vão lhe trazer um arsenal de ideias. Quando você achar que você não tem ideia do que criar, a galera vai te jogar essas ideias, mas você precisa estar atenta, não é mesmo? Precisa estar atenta. Ó, outra maravilhosa também, que trouxe seu recorte aqui, falou a questão de ser meiga na forma que mais gostosa. Amo, sou muito fã. Você entende que a forma como cada pessoa vai se conectar com você vai além da parte corporal. Vai além, porque as pessoas, né, são seres humanos, têm sentimentos, então cada pessoa vai ter essa identificação, né, com algo que você vai compartilhar com elas. Então não se limite dizendo, ai, mas eu não sou parecida com X, Y fulana, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Amiga, seja você. Esse é o seu diferencial, tá bom? Olha que coisa mais linda. Linda. Vamos ver se tem alguma outra coisinha aqui pra gente concluir. Eu tô adorando o nosso papo. Você já sabe que eu queria ficar aqui horas e horas e horas. Mas já sabe, né, minha amiga? Se você quer mais e mais, já vai comentando aí os seus interesses. A gente pode construir cada vez mais conteúdos alinhados aí no seu interesse também, tá? E aí, meu anjo, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais um. É isso, babado. E aí, pra fechar, né? É uma capinha aqui do episódio de podcast, né? Do Pode Ninguém Ouvir. Eu trouxe um registro aí de uma parte de uma das transmissões
que eu fiz na época lá no Canfor, até para trazer esse exemplo real para que você visualize. Eu dei blur aqui numa região, né, de relevos traseiros, mas você consegue já entender que realmente foi feito, né, essa construção de performance lá nesse momento. Olha quanta galera que tava ali, ó. 21.000 pessoas. É muito surreal pra mim pensar isso. Não cabe aqui em casa. E aí, caberia na sua casa? E olha aqui, a questão dos dedinhos. 95% curtiram. Então, a minha lembrança sobre esse registro aqui dessa foto que eu, né, tenho nos meus arquivos pessoais, é que eu estava aqui na área da lavanderia, que até hoje tem aqui em casa. Esse era um cesto onde a gente colocava as nossas roupinhas, que estavam no banheiro, então eu recolhi do banheiro e trouxe até a área externa, né, aqui de casa, onde tem a área da varanda e lavanderia. Então, você tá vendo como que você pode trazer os seus afazeres domésticos e monetizar durante você faz coisas aí da manutenção básica da sua casinha linda? Então, enquanto eu tava ali separando as roupinhas, eu estava ali de carcinha, né? Só de carcinha, pelo jeito. Um cabelo solto, meia, eu gostava muito de usar meias, delícia. E também eu tava ali ajoelhadinha. Nossa, na época quando meu joelho era saudável. Ai, saudades. E aí eu tava separando as roupas pra poder colocar na máquina, e aí rolava aquela conversa. Muitas das vezes a galera gosta e muito de ver, né, você mostrando as suas peças íntimas, o estado em que elas se encontram, e muitas dessas ocorreram interessados na compra e envios por correios das minhas peças íntimas, sejam de meias, seja de calcinhas. E aí também foi uma época onde eu comecei a vender também essa parte de fetiches, né, de forma externa, né, fazia toda essa curadoria necessária e enviava por correios. E hoje eu já retomei essa ideia, né, fica até uma sugestão. Eu já coloquei aqui na minha publicação fixa no meu privacy mais detalhes sobre essa minha caixinha surpresa, que eu estou retomando essa ideia porque eu particularmente gosto demais dessa questão de envio discreto apenas pelos correios. Então eu estou assim, aí a minha veia vendedora das épocas de Enjoei, OLX, Mercado Livre, tá em vigor de novo, mas a tratativa dessa caixinha vai ser toda aqui pela Privacy mesmo, tá? No caso, eu já dei as orientações, que é a dica, para que o pagamento seja feito nesse post específico, e aí, posteriormente, a pessoa me encaminha o endereço por chat privado. E tudo vai ser de forma bem discreta. Citei aqui os itens, né, no qual eu estou me predispondo a enviar de forma ousada, né, que vão ter os meus cheirinhos, meus aromas naturais, enfim, itens surpresas exclusivos que vai rolar. Mas, amiga, tudo isso para dizer que é bom demais. É bom demais a gente criar de uma forma que realmente a gente consiga trazer cada vez mais a nossa humanização e o nosso processo natural e recorrente naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, entende? Então, só para fechar aqui, essa outro exemplo que eu trouxe aqui no processo de afazeres domésticos, sendo roupa, colocando para lavar, estando com uma determinada vestimenta, é só um exemplo. Foram muitas oportunidades em que eu estava simplesmente com roupas do marido, o camisetão que virava um vestido, né, com manga. Às vezes eu colocava umas regatas também branca, que às vezes de vez em quando aparecia uma parte na lateral dos seios e às vezes ficava um pouco transparentes determinadas iluminações. Corriam oportunidades em que eu tava de short, ou eu tava tipo aquelas cuecas box, sabe, que parece um shortinho. Ocorreram várias oportunidades sobre isso. Às vezes eu tava de biquíni porque eu pegava sol, enfim, tinha muitas possibilidades. Mas você se recordar e te trazer essa proximidade que a sua rotina ela é monetizável de acordo com o que você está disposta a apresentar para o mundo. Mais ordinária e simples que seja, assim como a minha, por exemplo, é sim um arsenal de possibilidades. Alinhe aí com seu coraçãozinho, o que faz sentido você expor ao mundo, porque particularmente é um mundo sem volta nesse quesito de você se expor
até para você se conhecer mais, entende? É algo muito mais profundo do que simplesmente você ligar a câmera aí, seja lá qual for o seu equipamento, vai muito além de você estar em live ao vivo, entende? Vai muito além. São questões que você também liga internamente, psicologicamente falando, sabe? É muito bom. É muito bom. Sim, não me canso de dizer o quão impactante eu ainda tenho resquícios dessas experiências muito guardadas aqui no meu coração e na minha mente. E para fechar, eu tenho aqui uma parte que eu já, eventualmente, eu falo o quão importante é a gente se organizar nesses nossos processos. Então, eu tenho uma parte aqui onde eu criei um marcador no Keep de algumas, né, papéis de responsabilidades. E entre eles eu tenho um aqui que uma pessoa fez um pedido, uma solicitação de um conteúdo nos comentários do YouTube. E esse daqui era um assíduo na lives, por questões de privacidade, ocultar o nome dele, não sei se quer ou não saber o mundo sobre, mas eu coloquei aqui para fazer essa construção. Assim que eu tiver os vegetais de novo em casa, eu vou criar esse conteúdo e disponibilizar lá no Laranjinha, no Privacy. Mas a pessoa se lembra sobre eu tá enfiando vegetais aí, uma parte íntima, e eu me lembro também com muito carinho e prazer. E aí outra assinante que solicitou um conteúdo personalizado sob demanda, né, no qual tá aí, né, em stand-by para fazer a criação propriamente. Então fique atento no que os seus próprios espectadores estão lhe solicitando, lhe dando como sugestões. Você não é obrigada a acatar e dizer sim para tudo, amiga. Nem aqui, nem na sua vida pessoal. Espero que você consiga traçar essa linha de senso crítico constantemente, mas é extremamente prazeroso a gente estar atenta no que a galera está dizendo. Nos conhece tão intimamente. Ai, sou muito feliz e grata por isso, tá, minha amiga? Espero que você de alguma forma, né, tenha feito sentido para você, alguma coisa que eu disse, tá bom? Considere apoiar essa criadora aqui local que simplesmente num domingo, 16h44, está encerrando esse bate-papo aqui com você, com o coração e com muita tranquilidade de que vale a pena a gente criar as coisas que a gente gostaria de estar consumindo, entende? Vale a pena. Então pense com muito carinho e respeito com você mesma no que você está predisposta a fazer. Olha aqui uma outra coisa, só para fechar. Eu não quero acabar, né? Esse vídeo. Uma outra coisa aqui, ó. Esse é um outro registro de que em lives eu estava no banheiro tomando meu banho e com esse brinquedo aqui, ó, com um órgão masculino apoiado no meu vaso sanitário. 5K de pessoas estavam ali presentes, ok? Outra aparição também no cenário de cozinha, de lingerie, de top. Uma camiseta, né, que eu tava viradinha assim. Também foi uma oportunidade. Outra coisa, aqui também. Outra aqui, ó. No banho também, me despindo, somente no banho. Enfim, amiga. É uma coisa que, só para fechar, então, nossa linha de pensamento, é tanto você querer criar dentro de um formato de lives, ou queira criar nesse formato mais de fotos e vídeos pontualmente, é você pensar de que forma você pode fluir esse seu processo ao invés de forçar, né? Então, ao invés de você tentar ser produtivo o tempo todo, lhe dê essa oportunidade de você observar os seus momentos naturais de energia e criatividade. Lembrar que eu e você somos pessoas que têm o seu próprio ritmo, biológico falando. Alguns são mais produtivos pela manhã. Eu, particularmente, sou, assim, extremamente criativa pela manhã. Então, tomando aqui a linha de pensamento. Algumas pessoas, assim como eu, são extremamente produtivas pela manhã, outras à noite. Então, aprender você a identificar esses seus momentos de pico
e você respeitar esse padrão natural, vai ser já um avanço, minha amiga, nas suas produções de conteúdos, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Então, por exemplo, trabalhe quando sente que está no ritmo certo. Por exemplo, que eu falando com você, sem se prender a horários fixos, para mim, essa liberdade criativa de criar de forma independente me dá muito essa expansão de perceber que eu tô inspirada para criar, por exemplo, agora às 16 horas de um domingo. Então você se permitindo criar no momento que for mais adequado para você, né, tanto essas suas necessidades. Então essa verdadeira produtividade, ela vai vir do alinhamento com o seu próprio fluxo natural. Então, para fechar essa nossa linha de pensamento, o amor, eu quero te dar essa oportunidade de reflexão no quesito que aceitar que a sua produtividade ela tem ciclos, né? Vão haver momentos que você vai estar em alta criação e momentos de pausa, como uma onda, né? Essa analogia. Então, o seu processo criativo ele tem altos e baixos naturais. Isso é muito assertivo até nessa questão se você se predispor a fazer lives, para você durante esses seus picos, você aproveitar para realizar, né, aquilo que você quer, as tarefas que exigem mais concentração, criatividade. E naqueles momentos mais calmos, você focar em tarefas mais mecânicas. Hoje, por exemplo, eu posso trazer um recorte muito pessoal. Essas partes mais mecânicas, de demandas mais executivas, eu desenvolvo à noite. Então, eu vou trazer essa lista de afazeres, de tarefas, para esse meu 1% que eu me encontro, né? Para fazer, por exemplo, à noite. Sejam coisas assim bem pontuais, como responder aos espectadores, comentários, responder algum e-mail, responder alguma mensagem instantânea, enfim, essas coisitas. Então, permitir-se descansar para recarregar suas energias quando você acredita ser oportuno. Então, o que eu quero deixar aqui como sugestão é para você observar os sinais do seu corpo e da sua mente. Quando você está fluindo naturalmente, eu sinto que os nossos projetos ele parece mais leve, as nossas ideias surgem com mais facilidade. Então, se dê essa oportunidade, né? Mais do que nunca, se você não respeita, trace aí estratégias para você respeitar esse seu fluxo natural, tá ok? Não é preguiça, é sabedoria. Não adianta forçar. Então, quando eu fui trazendo esse acolhimento nos meus processos de fluir ao invés de forçar, né, dos formatos em que para mim mais significantes em determinadas fases da minha vida, eu fui vendo realmente que eu estava acabando produzindo mais e melhor quando eu trabalhava em mais harmonia com os meus. Fica aí uma dica, um conselho, tá bom? Ai, meu amor, muito obrigada por até aqui você estar aqui presente. Eu tenho muito privilégio de ter a sua existência aqui linda e maravilhosa. Considere apoiar essa criadora local que vos fala. Faça tudo o que seja possível nessa plataforma. Eu vou adorar continuar te amando virtualmente. Links aqui na descrição, tá bom? Beijinho.